Qual foi a primeira vez que tu foi para a Índia e o que te levou a ir para lá? Rapaz, a primeira vez eu fui tardiamente, eu fui em 94, né? E foi uma viagem em que eu tive a oportunidade de ir para o Caxemir. Né? O Caxemir é uma das regiões mais lindas que tem no Himalaia, né? Que ali tem uma disputa, continua tendo entre Paquistão e Índia, né? E eu fui para lá e fui para Dharamsala. Dharamsala, onde está a sede política e religiosa do governo tibetano, lá onde a residência de Sua Santidade o Dalai Lama. O que te levou a essa primeira viagem? Não, porque eu tinha amigos que falavam sobre o assunto. Eu já tinha eu tinha passado uma temporada na Itália, né? Conheci grandes tatuadores na Itália, né? Um deles, o Marco Leone, que foi o ícone da tatuagem artística aqui no Brasil, na Vila Madalena, o primeiro estúdio de tatuagem artística no Brasil, que não era essa história de Porto, etc. Era um estúdio de tatuagem. O Marco me deu pilha, eu fui para a Itália, conheci outras pessoas que deram esse gatilho. Vai para a Índia, cara. Ah, eu quero. Não, eu no meu caso, daí eu fui para a Índia. Eu também quero conhecer. Daí eu fui para a Índia, daí em 95 eu fui para a Índia. Em 95 eu tive a oportunidade, eu já estava tendo sonhos premonitórios, minha mãe tinha falecido. E eu vinha conhecer, em sonhos, tinha assim a passagem de Madre Teresa de Calcutá. Acho que vocês já devem ter ouvido falar dessa figura lendária da história da espiritualidade do planeta. E eu fui para Calcutá, não tinha contato de nada, sem lenço e sem documento. Fui lá num hotel próximo à Irmandade de Madre Teresa. E no terceiro dia eu encontrei ela, tomei as bênçãos dela e me senti mais fortificado para continuar minhas histórias. E o meu primeiro Kumbh Mela é esse festival que acontece na Índia, é o festival mais antigo da história da humanidade, que reúne de 70 a 90 milhões de pessoas, Arthur. Cacete, tu foi para lá? Eu já fui 7 vezes. O que eu tava vendo uns vídeos. O meu Rock in Rio. Eu vi uns vídeos teus lá nesse festival. Qual é o ponto dele? O que tá acontecendo ali? Tem a ver com espiritualidade ou é só uma festa para celebrar os deuses? É uma coisa muito antiga. Antes mesmo desse período da nossa civilização, que vem de 4, 5 mil anos. A festa acontece há 5 mil anos, tá? Ela é o motivo dessa festa. Ela sempre acontece nas margens. São 4 cidades sagradas. Acontece nas margens desses rios, né? 2 cidades, que é Prayag e Haridwar, elas são banhadas pelo rio Ganges, o Ganga, né? Que é muito conhecido. E essa festa ela acontece de 12 em 12 anos ou de 6 em 6, de acordo com o movimento do planeta Júpiter, que se alinha com a Lua e a Terra. Então ainda tem essa referência dos nossos ancestrais, nossos antigos, que eles tinham esse movimento, a vida deles era movida pelo sistema solar. A gente perdeu essa referência. A gente perdeu completamente isso. A gente sabe o que é segunda, terça, hoje é sexta. Então, tem várias coisas. A história das civilizações é muito interessante, esse tecido, esse emaranhado, porque sempre tem um entrecruzamento entre as culturas. Coisas dos vikings têm a ver com a cultura Veda. Eu consigo enxergar pelos estudos que eu faço. Mas então, voltando para essa festa, tem esse alinhamento de Júpiter. Qual é a função de Júpiter no nosso sistema solar? Alguém sabe aí? Qual é? Tem alguém aí que... Tá todo mundo com medo aí de perguntar, bicho? É que tem um delay, então demora um pouco para chegar a tua pergunta. Então, a história de Júpiter ele é o faxineiro do sistema solar. Tudo que é meteoro, a maioria dos meteoros, cometas, eu vejo todo mundo agora, né, se importando com o que está acontecendo na nossa abóbada celestial, mas Júpiter atrai os cometas. Basta ver o episódio do Schumacher 4, que é um mega cometa e que na aproximação de Júpiter se dissolveu em 4. Então tem essa função. Ele é um planeta que vem assim para dar uma organizada na vida individual e coletiva. Daí é um fenômeno que se chama efervescência coletiva. Você percebe, esses 50, 80, 90 milhões de pessoas, todo mundo numa outra plataforma energética.
Tá? É como você vai num show de rock, você vai num show sertanejo, vai num show de funk, não fica todo mundo dançando na mesma levada? Vai em comício político. Agora que vai ter as eleições, fica todo mundo inflamado. Fica todo mundo naquela gravitação energética. Vai no show do Ratos do Porão. Vai lá o João Gordo. E todo mundo tá... Né? Vai no show da Anitta. As meninas, fica todo mundo sensual. Então, essas que são as vibrações. Se você está numa vibração dessas, cósmica, espiritual, que já fazem isso há 4.000 anos, Arthur, mesmo você não entendendo patavinas, nada, você entra na vibração. E que vibração é essa? É muito diferente? Para cada um, poxa, vai de acordo com... Como é que tu absorveu? Não, vai de acordo com as suas doenças, com a sua toxicidade, porque aqui a gente tá vivendo para ir limpando, né? Mas como é que foi pra ti essa experiência? O que te ajudou? 7 vezes eu fui lá, cada uma. A primeira acho que deve ser a mais interessante, porque tu era mais inexperiente, não sabia muito bem como é que era. Poxa, então imagine, você tá ali, aqueles acampamentos da primeira, né? Que foi em 98 até a última que eu tive em fevereiro de 2019. Né? Que foi em Prayag. Né? A primeira foi em Haridwar. Tem Nasik e Ujjain também. Então são regiões onde tem cavernas, esconderijos. Ali vão ser organizações religiosas dos discípulos de vários deuses do panteão hinduísta. Vocês já devem ter ouvido falar de um ou outro, Ganesh, já ouviram falar, que é o deus elefante. O deus elefante que é filho de Shiva e Parvati. Eu já falei 4 nomes. Tem Vishnu, tem Lakshmi, tem Hanuman, o deus macaco. E aí vai, cada acampamento, cada organização, que são as ácaras, tem esses gurus, essas deidades, como sendo os seus patronos, ou as suas matronas. Compreende? Então essas organizações não é que foram feitas do descobrimento do Brasil. Isso já vem do século 3, 5, antes dessa parte das tradições judaicos cristãs. Então esses caras eles permanecem com os mesmos hábitos, a mesma forma de cozinhar, certo? As mesmas práticas religiosas, com as suas rotinas. E ali você vendo aquilo tudo, você vai aprendendo. E conversando com eles, né? Não vai ficar travadão ali. Nossa, olha o que o cara tá fazendo. Como é o braço levantado há 45 anos, pagando promessa. Tem isso lá. Eu li que tem um cara que estava 5 anos em pé, sem deitar, né? Não, 45 anos. Fica com braço. Amarbat Guigui, ele seria a Gisele Bündchen. Da espiritualidade, de ser o mais famoso. Ele tá 45 anos com o braço para cima. Com o braço levantado e necrosado. Pagador de promessas que a gente não consegue entender. Por quê? Para quê? O que ele tá fazendo? Não. Se ele quiser baixar, ele baixa, mas está necrosado. Qual é o ponto? O que está por trás disso? É uma promessa que ele fez completamente fora daquilo que a gente pensa. Então você tem que ir para lá para conviver com essas pessoas. Não é a tua análise, compreende? O seu juízo sobre as pessoas. Isso é seu, particular. Mas a questão é de uma dimensão que ele atende ao coletivo, fazendo essa promessa e despertando a atenção. Né? Isso eu estou falando numa camada bem superficial. Porque tem o porquê dele, o culto, que é algo pessoal dele. Tu conversou com esse cara, por exemplo? Cruzei com ele várias vezes. E o que tu conseguiu entender que tá por trás desse gesto, dessa atitude? É puramente espiritual? Olha, tem coisas que a gente não precisa ficar se desgastando querendo saber o porquê. Então, quando tu vai para esses lugares... Olha ali, ó o meu camarada. Tá ali ele. Tem um cara ali, um fortão, fazendo a parada também. É esse mesmo, esse cara que tu viu lá e conversou. Então o teu ponto no jornalismo não é tentar entender, é simplesmente ir lá, relatar. Isso acontece, é assim que as coisas são, sem tentar ficar entrando nos porquês, o que aquele cara tá fazendo. Arthur, esse é o ponto, né? Nessas festas, nessas manifestações dessa magnitude, o todo é maior que a soma das partes. Então você ficar se dividindo, ficar querendo julgar, etc., que a nossa cultura aqui é a cultura, né, da lacração, do julgamento, certo?
de opinar, fala, pô, vou cancelar o fulano porque não acompanha o meu raciocínio. Que raciocínio? Mas vá fanculo. Tu acha que tentar entender tá ligado a julgar de alguma forma? Aí é uma questão sua, poxa. Você quer que eu seja seu psicólogo? Eu vou chamar o Guilherme Romano aqui, porque ele é coach, terapeuta.